Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos estudar língua portuguesa, tá bem? Vamos utilizar o nosso livro lá na parte de português. Hoje nós vamos iniciar aqui na página 9, tá bem? Vamos falar sobre a revisão, divisão silábica e classificação quanto ao número de sílabas. Então, nós vamos fazer uma revisão para relembrar, tá? Quanto à separação das sílabas e essa classificação, tá bem? Bom, crianças, então aqui na página 9, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre essa divisão silábica e a classificação, tá bem? Nesse quadrinho aqui, ele diz pra gente: a sílaba corresponde a um som ou um bloco sonoro de uma palavra emitida de uma vez só. A palavra morcego, por exemplo, é formada por 3 blocos. Então, quer dizer que ela é dividida em 3 sílabas, tá bem? Então, olha lá. Morcego. Então, eu consegui ter essas 3 divisões, tá? Dividir em 3 partes, 3 sílabas, certo? Então, vamos observar agora mais exemplos sobre essa divisão silábica e a classificação. Observem a palavra reciclar. Vamos separar. Reciclar. Cada divisão dessa é chamada de sílabas. Tá bem? Agora, observem aqui que podemos classificar quanto ao número de sílabas, tá bom? Podemos ter palavras com uma sílaba, 2, 3, 4 ou mais. Com uma sílaba, monossílaba. Com 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. E 4 ou mais sílabas, polissílaba. Então, assim nós classificamos, tá bem? Quanto ao número de sílabas que a palavra vai ter. Exemplos. Lixão. Olhem lá, vou separar a palavra lixão. Lixão. Observem lá que eu tive 2 sílabas, então ela é uma dissílaba, certo? Outra palavra. Adocicado. Vamos separar. Adocicado. Tive mais do que 4 sílabas, né? Então, ela é uma polissílaba. 4 ou mais sílabas é polissílaba. Agora, céu. Como é que eu separo? Céu. Porque ela só é uma sílaba. Uma sílaba é monossílaba, certo? Agora que a gente já observou lá a explicação, né? Conseguiu relembrar um pouquinho. Vamos fazer a atividade, certo? Então, eu vou explicar cada questãozinha das atividades e vocês vão fazendo aí no livro, tá bem? No retorno das aulas, eu vou estar corrigindo, certo? Então, aqui, já na primeira folha, na página 9, nós temos a primeira questão, que olha lá. Leia as palavras. Temos 2 animais aqui. Temos a hiena, né? E temos o elefante. Agora, separe-as em sílaba. Você vai separar o nome desses 2 animais em sílabas, certo? Primeiro temos quem? A hiena. Então, como é que eu vou separar? Vou lá falar a palavrinha. Hiena, tá? Então, eu já posso observar que quando eu falo, eu consigo ter essa divisão. Hiena. Então, eu vou separar ela em quantas sílabas? 3 sílabas, certo? Agora tem o outro animal, que é o elefante. Então, olha lá. Elefante. Consegui, só falando rapidamente, de fazer essa divisão das sílabas, tá? Então, ele foi dividido em 4 sílabas. Elefante. Certo? De acordo lá com a nossa classificação, se nós fôssemos classificar essas 2 palavrinhas, como seria? A primeira foi qual? Hiena. Teve 3 sílabas. Então, ela é uma trissílaba, certo? E o elefante? Elefante. Teve 4 sílabas. Quando eu tenho 4 sílabas ou mais, vai ser uma polissílaba, certo? Mas aqui não precisa classificar, vocês vão separar, tá bem? Agora aqui, ó, segunda questão. Vamos para a segunda. Sobre a separação silábica, assinale V para afirmativas verdadeiras
e F para afirmativas falsas. Vocês vão observar quais são as informações que estão sendo verdadeiras e quais vão ser as falsas, certo? Então, olha lá. Toda sílaba tem vogal? Então, eu vou colocar verdadeiro, né? Toda sílaba tem consoante? Nem sempre. Então, não é toda sílaba que tem consoante. Então, essa é uma informação falsa. Então, vocês vão colocando lá, V ou F, tá? Quando for verdadeiro, V. Quando for falso, F, tá bem? Terceira questão agora. Quantas sílabas tem a palavra da atividade 1? Então, aqui temos a palavra hiena e a palavra elefante. Quantas sílabas tem na palavra hiena? Vocês vão colocar lá. Ela é dividida em tantas sílabas. E na elefante, quantas sílabas deu quando nós separamos a palavra elefante? Vocês vão colocar o número de sílabas só, apenas, tá bem? Não é para classificar, é só para colocar o número de sílabas. Hiena teve 3 sílabas. Elefante, 4 sílabas, tá bom? Agora, vamos para nossa próxima página, tá? Página 10, aqui do outro lado. Vamos lá, quarta questão agora. Leia as palavras e faça o que se pede. Temos duas palavrinhas aqui. Temos passou e berrou. 2 palavras. Observem essas 2 palavras, a gente pode estar observando que elas são palavras que apresentam SS e RR, tá? Então, olha lá, letra A. Em cada palavra, há 2 letras representando apenas um som. Pinte essas letras. Quais são as letras que estão aparecendo lá? São 2 letras que apresentam o mesmo som. Estão representando o mesmo som. São letrinhas iguais. Quais são? SS e RR. Então, vocês vão pintar as 2 lá, tá bem? Letra B, ó. Separe essas palavras em sílaba. Então, vocês vão pegar a palavra passou, separar em sílaba, e a palavra berrou, separar em sílaba. Lembrem lá, quando tem 2 palavras, 2 letrinhas iguais, no caso SS e RR, elas não vão ficar juntas na mesma sílaba, tá? Elas vão se separar, certo? Então, vai ficar paz, P-A-S, sou. O restante separado, tá bom? Então, os 2 S não vão ficar juntos, eles vão ficar separados, tá? Cada um em uma sílaba. Mesma coisa o RR. Vai ficar um R numa sílaba e o outro R na outra sílaba. Eles não vão ficar juntos, certo? Então, prestem atenção lá na hora de separar. Letra C agora. Quantas sílabas tem em cada palavra? Vocês vão dizer lá. Passou. Separei ela com quantas sílabas? Passou. 2 sílabas, né? Então, vocês vão colocar lá. Berrou. Separou lá. E também vai ver quantas sílabas deu na palavra. Berrou. Também foram 2 sílabas. Então, aí vocês vão colocar lá, tá bem? Quinta questão. Separe as palavras a seguir e em seguida anote a quantidade de sílabas. Igual nós fizemos agora mesmo, tá? Anterior. Só que aqui tem outras palavrinhas. Então, vocês vão separar essas palavrinhas. Separei. Depois vou colocar o número de sílabas que cada palavra deu, tá bom? Só o número. Sexta questão agora. Sobre a separação silábica de palavras com SS e RR, assinale V para alternativas verdadeiras e F para alternativas falsas, tá bem? Então, olha lá. As letras SS e RR podem ficar numa mesma sílaba ou não? Depende de como a palavra é pronunciada. Como foi que eu falei lá em cima? Elas podem ficar juntas na mesma sílaba? Não. Então, essa é uma alternativa falsa. As letras SS e RR ficam sempre em sílabas diferentes. Isso mesmo, elas se separam. Então, é uma alternativa verdadeira. Então, vocês vão colocar lá o V. Vamos aqui para a página 11, tá? Vamos para a nossa 7ª questão. Olha lá. Leia estas outras palavras. Estranho, galho, bicho. Em cada palavra, há 2 letras representando apenas um som. Pinte essas letras. Quais são essas letras que estão representando apenas um som? Olha lá. Estranho. Apareceu o NHO. Então, formou um som, né? Galho.
outro som. Lhó, L-H-O. Bichó, xó, outro som. C-H-O. Então, vocês vão pintar essas sílabas, tá? Então, vai ser lá o nhó, o lhó e o bicho, tá bom? Então, vocês vão pintar lá só as letrinhas que estão formando esse som. Não precisa pintar o O, pode ser só o NH, o LH e o CH, tá bem? Olha lá. Separe essas palavras em sílabas. Novamente, que nós fizemos na atividade anterior. Vocês vão separar essas palavras em sílabas. Então, vai lá. O estranho. Quantas sílabas deu? 3. Galho. 2. Bicho. 2. Depois que eu separei, eu vou colocar um número de sílabas. Então, vocês vão colocar o númerozinho aqui ao lado de quantas sílabas deu cada palavra, certo? 8ª questão. Separe as palavras a seguir e, em seguida, anote a quantidade de sílabas. Novamente, vocês vão separar as palavras e colocar a quantidade de sílabas aqui do quadro, tá? Então, tá aqui as palavras, vocês vão separar e depois colocar aqui ao lado o número de sílabas, certo? Agora, nós vamos para a nossa 9ª questão. Vamos lá. Sobre a separação silábica de palavras com CH, NH e LH, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira lá. As letras CH, NH e LH ficam sempre em uma mesma sílaba. Verdadeiro. Essas eu não vou separar, que nem lá foi no RR e SS. Elas vão ficar na mesma sílaba porque elas estão fazendo o mesmo som, tá bom? As letras CH, NH, LH ficam sempre em sílabas diferentes. Falso. Então, nessa eu vou colocar F, tá? Agora, nós vamos aqui para nossa página 12, tá? Continuando as atividades. Olha lá. Aqui no alto, vamos ter esse quadrinho aqui de observação, tá? Vamos ler lá o que ele tá falando aqui nesse quadro. Olha lá. Chama-se dígrafo o emprego de duas letras para representar o mesmo som. Então, esse lá que nós fizemos a atividade, que tivemos o SS, CRR, tivemos o NH, CH e LH, elas são chamadas de dígrafos, tá? Então, olha lá. Na separação silábica, os dígrafos SS e RR ficam em sílabas diferentes. Eles se separam, tá? Por exemplo, carro, olha lá. Um R ficou no car e o ró ficou com outro R. Passo, ficou paz, P-A-S, separei, só. Então, elas se separam, tá? Já nos dígrafos CH, NH e LH, ficam em uma mesma sílaba, tá? Então, eles vão ficar juntos. Por exemplo, chinelo, chi, ficou junto, CHI, né, lo, tá? Então, eles vão ficar sempre na mesma sílaba. Agora aqui abaixo, ó, como você observou nas atividades anteriores, as palavras podem ter duas ou mais sílabas. Lembrem lá, tá? Relembre a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas e complete a primeira e a última coluna do quadro. Procure no texto Porque os morcegos só voam de noite, palavras para completar a coluna dos exemplos. Esse texto está mais lá na frente, tá? Então, vocês vão olhar lá para pesquisar as palavras, certo? Então, aqui, ó, vocês vão classificar monossílaba, quando só tem uma sílaba. Dissílaba, quando só temos duas sílabas. Trissílabas, quando temos 3 sílabas. E polissílabas, quando temos 4 ou mais sílabas, tá? Então, vocês vão classificar aqui de acordo com as dicas. Olha lá. Palavras com uma sílaba. O que ela é? Monossílaba. Então, você vai colocar classificação aqui, monossílaba. Um exemplo, vai escolher uma palavra que tenha uma sílaba só. Chão, mas, vocês vão observar, escolher uma lá e colocar uma palavrinha que tenha só uma sílaba, certo? Então, de acordo com as dicas, vocês vão classificando aqui. E a 11 agora, ó. Releia esta frase. Indeciso, não sabendo a quem apoiar, resolveu aguardar o resultado da luta.
Classifique as palavras de acordo com o número de sílaba. Então, monossílaba. Vocês vão ver lá qual é a palavra monossílaba. Eles classificam. Dissílaba. Vai classificando cada palavrinha aqui, tá bem? Dessa frase aqui que foi colocada, certo? Então, nessa aula de hoje foi essa, quarto ano. Fiquem bem, tá? Realizem as atividades. É um retorno, a gente vai estar corrigindo, tá bom? Grande beijo, até logo.